Todos os dias, milhões de fãs do esporte abrem as notícias para acompanharem seus times e atletas preferidos. Em especial, o futebol é um jogo muito popular no Brasil e no mundo. No entanto, nem toda partida é recheada somente de alegrias. Já houveram momentos de muita tensão, onde até mesmo a vida dos jogadores esteve em perigo. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e bora lá! O meio-campista do Bolton Wanderers, Fabrice Muamba, estava jogando durante uma partida de quartas de final da Taça da Inglaterra contra o Tottenham, quando simplesmente caiu no campo após uma parada cardíaca em 2012. A equipe de socorristas atuou rapidamente realizando primeiros socorros e até mesmo utilizando um desfibrilador para realizar a ressuscitação do Fabrice. Mas após 5 minutos de jogo parado, que começou no 41º minuto, o jogador não se recuperou para o desespero dos torcedores e de seus colegas do futebol. Infelizmente, Fabrice precisou ser retirado do campo enquanto os paramédicos ainda tentavam ressuscitá-lo. Ele foi levado às pressas para um hospital londrino, em meio aos choros dos torcedores que gritavam o seu nome. Fabrice Muamba being made to revive the Bolton player. Devido à situação gravíssima, o árbitro Howard Webb retirou os dois times do estádio e a partida foi cancelada. Felizmente, Fabrice sobreviveu. Apesar de ter ficado oficialmente 78 minutos com o coração parado e os médicos não saberem como ele não morreu, Fabrice saiu vivo do hospital e anunciou sua aposentadoria dos campos alguns meses depois naquele mesmo ano. Hoje ele trabalha como instrutor do Burnley Football Club. Durante a semifinal da Copa das Confederações de 2003, na França, Marc Vivien foi um meio-campista disputava pelo Camarões uma partida contra a Colômbia, quando teve um infarto fulminante. Foy desmaiou no meio do estádio de Guerlain, na cidade de Lyon, causando uma imensa comoção, tanto entre seus colegas jogadores quanto aos torcedores que acompanhavam o momento angustiados. Os paramédicos não conseguiram reanimar o jogador, que precisou ser levado para o hospital, enquanto seu time continuou na disputa e conseguiu conquistar a vitória, se classificando para a final que viria contra a França. O time, sem saber da situação do Foy, entrou comemorando a vitória no vestiário quando deram a notícia que seu colega havia falecido. Durante a autópsia, descobriram que Foy tinha uma condição rara no coração que se agravou durante o esforço físico do jogador, infelizmente levando à sua morte. Rubén de la Rede Gutiérrez, mais conhecido apenas como Rubén de la Rede, atuava como meio-campista para o Real Madrid em 30 de outubro de 2008, durante um jogo da Copa da Espanha contra o Real União, quando teve um mal súbito e precisou até mesmo ser hospitalizado. As imagens são bem chocantes, mostrando o jogador caindo no meio do campo sem qualquer explicação no 13º minuto da partida. Após ser levado às pressas para o hospital, Rubén conseguiu se recuperar, mas o episódio custou sua carreira como atleta. Em 12 de dezembro, seu clube anunciou que o jogador perderia o resto da temporada como precaução, e relatos subsequentes na mídia afirmaram que ele poderia nunca se recuperar da condição cardíaca. Em janeiro de 2010, vários jornalistas relataram que o Real Madrid estava tentando declarar o problema cardíaco de De la Rede como uma condição comum para acionar uma cláusula de anulação em seu contrato, obrigando-o a se aposentar com apenas 1.500 euros por mês, em vez dos salários integrais que ele deveria receber. Em 3 de novembro de 2010, De la Rede anunciou sua aposentadoria do futebol aos 24 anos. Ele continuou trabalhando como técnico das divisões de base do Real Madrid até 2015 e mais tarde como técnico do Getafe B antes de desaparecer definitivamente do esporte.
O Galatasaray enfrentou o Orduspor em um jogo da Liga Turca no dia 25 de fevereiro de 2013 e a partida terminou em uma emocionante vitória por 4-2 para os campeões turcos, mas o jogo foi marcado por um incidente horrível que deixou o famoso Didier Drogba atordoado e seu oponente David Barrow em estado ainda pior, já que ele até mesmo desmaiou. O incidente aconteceu aos 87 minutos de partida, enquanto ambas as equipes disputavam um escanteio sendo cobrado na área do Orduspor. Drogba saltou para alcançar a bola, mas sua cabeça se chocou não com a bola, e sim com a cabeça do atacante David Barrow. Os eventos que se seguiram foram difíceis de assistir, já que muitos dos jogadores de ambos os lados gesticulavam freneticamente para os médicos que estavam ao lado do campo no momento após a colisão. Drogba deixou o campo relativamente ileso, mas uma ambulância teve que levar Barrow para o hospital, já que ele apresentava poucos sinais de consciência. Após a partida, Drogba decidiu visitar seu oponente em estado pior no hospital. Felizmente não passou de um susto. Depois de alguns curativos e exames mais aprofundados, a equipe médica concluiu que David Barrow não ficou com sequelas pelo trauma e, inclusive, ele continua jogando até hoje. Em 25 de agosto de 2007, Antonio José Puerta Pérez, um lateral esquerdo espanhol que tinha participado até mesmo da seleção do seu país, estava em um jogo do Campeonato Espanhol atuando no Sevilla contra o Getafe, sem imaginar que entraria para a história do futebol como um dos momentos mais tristes do Sevilla. Durante o primeiro tempo, Antônio se agachou próximo do seu próprio gol, parecendo muito cansado. Poucos segundos depois, ele caiu no chão e foi socorrido pelos seus colegas. Ele conseguiu se levantar e caminhou para fora do campo, onde receberia atenção médica. Após ser substituído, seu time continuou o jogo sem imaginar que Antônio havia desmaiado por conta de uma parada cardíaca. Apesar de ter conseguido levantar, sofreu mais paradas no vestiário e a caminho do hospital, totalizando 9 ataques na mesma noite. Essas paradas cardíacas afetaram severamente o cérebro do jogador e até mesmo outros órgãos vitais, inevitavelmente levando ao seu falecimento 3 dias depois, em 28 de agosto de 2007. Moussa Dembélé, um atacante profissional francês, estava em um treino coletivo com o restante do seu time, do Atlético de Madrid, quando começou a passar mal repentinamente, caindo ao chão e sofrendo espasmos musculares. Seu time se prontificou para socorrê-lo, deitando-o de lado para evitar problemas respiratórios, enquanto outros membros do clube corriam para a ambulância a fim de trazer uma maca para transportá-lo do gramado. Um momento um tanto quanto assustador para todos os envolvidos. O cinegrafista que capturou esse colapso infelizmente não conseguiu filmar direito o momento em que Dembélé parece recobrar os sentidos após ser acudido pelos colegas. Ele também falhou em filmar o jogador quando se levantou sem a necessidade de ser carregado na maca, mas dá pra ver de relance alguém o ajudando no processo. Felizmente não passou de um susto e o atacante continua nos campos, apesar de ter saído do Atlético de Madrid e estar hoje jogando na Arábia Saudita. No dia 11 de maio de 2016, o jogador de futebol Masato Kudo atuava como atacante para o Vancouver Whitecaps em uma partida da Major League Soccer contra o Chicago Fire, quando teve uma terrível colisão contra o goleiro do time rival, deixando-o completamente inconsciente. A pancada quebrou a sua mandíbula, além de ter machucado bastante sua língua por conta de uma mordida involuntária que ocorreu durante o impacto. Masato precisou ficar de fora dos campos por 2 meses, afetando negativamente sua carreira.
Era a primeira vez que Masato jogava fora da Ásia e estava ganhando a atenção do mundo no time canadense, mas no ano seguinte retornou ao Japão para jogar no Sanfrecce Hiroshima FC. Anos mais tarde, em 2022, Masato foi ao médico em outro incidente, fora dos gramados, e foi diagnosticado com hidrocefalia. Ele passou por uma cirurgia, mas complicações surgiram. Já na UTI, Masato faleceu aos 32 anos. Em 8 de julho de 2017, o meio-campista neerlandês Abdelhak Nouri, conhecido também como Appiah, encerrou sua carreira como atleta abruptamente após desmaiar em um amistoso contra o Werder Bremen devido a uma arritmia cardíaca. Nouri jogava pelo Ajax, time em que havia ingressado em 2005, quando caiu no meio da partida sem qualquer contato com outro jogador aos 72 minutos de partida. Felizmente, seu colega de camisa 5 percebeu a situação e acenou para o árbitro, que interrompeu o jogo para prestar socorros. Percebendo que a situação de Nouri era grave, o jogo precisou ser encerrado. 18. De Jong de nuevo, un hombre del Ajax en el piso. Ahí están, mira, están sacando más. O que se seguiu para os fãs do jogador e sua família foi um verdadeiro pesadelo. 5 dias após o desmaio, o Ajax se pronunciou publicamente, contando que o atleta havia sofrido danos cerebrais permanentes e graves, como resultado direto do incidente. Após indas e vindas da UTI, em março de 2020, Nouri finalmente saiu do coma e foi para casa, se aposentando dos gramados por 7.850.000 euros, além de todas as despesas médicas pagas pelo Ajax. Sérgio Leonel Agüero del Castillo, um futebolista argentino também conhecido como Agüero, atuava como atacante do Barcelona em uma partida da La Liga contra o time Alavés, quando precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir fortes dores no peito e falta de ar. Agüero foi levado para o hospital, onde exames preliminares descobriram que o jogador havia sofrido uma arritmia cardíaca, uma situação onde o coração começa a bater rápido ou lento demais, fora do seu ritmo padrão. Devido à condição, Agüero precisou ser afastado dos jogos por no mínimo 3 meses. E mesmo após esse período, seria incerto se ele algum dia poderia voltar aos gramados. 19-year-old Moroccan, yet another teenager, left winger. No dia 15 de dezembro, o atacante convocou uma coletiva de imprensa no Camp Nou, estádio do Barcelona, na qual anunciava sua aposentadoria. Os médicos disseram que era melhor parar de jogar. Tomei essa decisão há 10 dias. Fiz todo o possível para ver se havia esperança, mas não havia muita. Durante a Copa do Mundo de 2022, o goleiro iraniano Alireza Safar Beiranvand realizou uma bela defesa para o time iraniano, que enfrentava a Inglaterra apenas para acabar se chocando instantes em seguida contra um companheiro do seu próprio time. Beiranvand saltou em direção à bola, conseguindo direcioná-la para longe do gol. Mas ele não observou que o zagueiro iraniano vinha bem na direção em que ele realizou o salto, então acabou se chocando com a cabeça, causando lesão a si e ao colega de equipe quando ambos foram para o chão se contorcendo de dor. Após ser examinado pelos médicos em campo, mandaram Beiranvand continuar no gol, mas ele acabou passando mal minutos depois. Ele deitou no chão e precisou ser substituído e foi levado ao hospital. Hossein Hosseini foi o substituto pelo restante da partida e também no próximo jogo. Porém, Beiranvand conseguiu retornar para a partida subsequente contra os Estados Unidos. Esse foi o vídeo, deixe seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.